Muito bom dia a todos, graça e paz. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus e com uma meditação toda especial para pais e filhos. Há uma necessidade muito grande de trazer meditações de ensinamento para a família. E antes de começar, como sempre fazemos, apresentamos a Deus em oração, para que Deus flua da maneira dele, pelo seu Espírito e pela sua palavra, o que ele deseja falar a cada um de nós em cada meditação. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Deus bendito, estamos em tuas mãos, precisamos aprender e por tua palavra, pelo soprar do teu Espírito, nós há de recebermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar para aprendermos na área da família, do casal, sabermos ter a sabedoria, a instrução por tua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos, abençoe. Há uma necessidade muito grande de se ensinar, trazer ensinamento para a família, para casais. Nós temos visto que em nossos dias e dias anteriores também já houve muita família que foram, podemos dizer assim, de uma palavra um pouco forte, foram destruídas porque lhe faltaram ensinamento. É isso que a palavra de Deus diz, que sem ensinamento a gente ficamos fracassados. Então é muito importante o ensinamento. Então, hoje com esse título, Pais e Filhos, o cuidado a respeito e o respeito. Alguma pessoa, mais de uma, acredito eu, que tem nos parado e falado: servo de Deus, quando tiver oportunidade, traga uma meditação também para pais e filho. Qual foi o caso da irmã Isis e algumas outras pessoas, mães que sofrem com filhos e que precisam também da sabedoria para ensinar seus filhos. Pois é, irmã Isis, aqui estamos para a glória de Deus, para trazer o ensinamento para pais e filhos. Nós vamos ler como texto bíblico dessa meditação, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, aos cristãos que estavam ali na cidade de Éfeso, no tempo dele, que esse ensinamento também serve para todos os tempos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 3. Apenas 3 versículos. Fala sobre o lar cristão, filhos e pais. É o epígrafo desse assunto que Paulo assim o abordou no tempo dele. Versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2: honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui vemos que
Obedecer, os filhos obedecer os pais é um mandamento que Deus concede para que os filhos assim se atenham, e todos que fazem isso serão acompanhados da promessa de Deus, serão abençoados e terão longevidade, dias prolongados na terra. E nós vivemos aqui experiências com famílias que moramos em alguns tempos atrás, que Deus permitiu morarmos de favor, e conhecemos um belo casal aqui na cidade de Natal, precisamente no bairro das Quintas. Um servo de Deus, que não vamos falar o nome dele por ética e para preservar o nome da família. Um homem sigiloso, sisudo, de respeito, de caráter, de postura, de temor de homem de Deus, e a sua esposa. Uma mulher muito prudente. E quando visitávamos, ele nos convidava para tomar um café com ele, com sua esposa e seus filhos. Eu me alegro no testemunho dele. Quando estávamos na sua sala conversando, quando o filho dele, os filhos, mas vamos falar do menor, tinha seus, era Samuel o nome dele, ele tinha seus 8 anos para 10 anos. E quando estávamos falando, não só eu, mas como em outras visitas de outros servos de Deus que estavam ali reunidos em prol do nome do Senhor, quando esse filho vinha, que não era correto ele passar ali no meio e atrapalhar. E este servo de Deus fazia só assim com os olhos. O filho de imediato o respeitava, o entendia e voltava para a cozinha e arrodeava por outro lugar para não atrapalhar. Todas as vezes que eu vi ele dar uma ordem a esse filho, Samuel, faz isso, Samuel, isso aqui, e obedecia. E nós vimos nossos próprios olhos, com a nossa vida, o belo exemplo desse filho, quando já ficou na sua juventude, adolescência e a juventude. Nós nos congregamos junto com eles lá, com esse casal nessa congregação. E hoje é um filho próspero, abençoado, fez o concurso, pegou um emprego muito bom. Tanto ele como suas filhas tinha mais 2 filhas, e nós vimos um exemplo maravilhoso. Então, filho, quando você obedece, é isto que vem de recompensa. Você é uma pessoa bem-sucedida, fica firme nos caminhos do Senhor e aprende a respeitar os pais. E você, pai, mãe, que tem seu filho, também aprenda, desde seu filho já criancinha, você colocar no Senhor esse respeito para com que o filho tenha para com você. É isso, e saber repreender, corrigir de uma maneira que lhe passe autoridade, mas com amor, essa autoridade, não com rigor. Vamos falar apenas de 2 pontuações. A primeira sobre o filho. O dever do filho é obedecer e honrar. Obedecer, aprender a obedecer aos pais, no temor a Deus, como que se estivesse considerando a Deus, e honrar o pai e a mãe com temor a Deus. Os pais devem ensinar
aos filhos, desde criança, a respeitar os pais no temor a Deus. E lembrar, vírgula, que fazendo assim, vírgula, sua vida será acompanhada com bênção de Deus. Os pais devem fazer isso. Filho, obedeça ao papai, obedeça à mamãe, porque Deus está vendo tudo e Ele se agrada quando você obedece. É mais ou menos desta forma, mostrando pelas escrituras, que deve colocar a educação para o filho aprender a obedecer e honrar os seus pais e a todos que vierem ao redor da criança. Saber ter esse temor. Segundo a pontuação sobre o pai, o dever do pai. Qual é o dever de você, pai, de você, mãe? É educar e fazer de tudo para não provocar ira, não repreender com rigor, com ignorância, com violência. Não, de uma maneira maleável, sabendo colocar para aquele filho, a filha, respeitar sua autoridade, mas com amor e não com tristeza. Pais, vocês não devem ser muito autoritários. Devem ser amáveis com seus filhos, não de corrigi-lo com muita, vamos dizer assim, de uma palavra bem branda, uma palavra bem leve. Corrigi-lo com brandura, saber ter sabedoria para corrigi-los. Fazer de forma maleável, sem provocar desgosto a eles. Agir com sabedoria quando for preciso corrigi-lo. Sabe, corrigir com sabedoria. Concluímos com estes dois conselhos, um para os filhos e outro para os pais. Para os filhos devem priorizar a obediência a seus pais. Entendeu, filhos? Priorize a obediência a seus pais, como se estivesse priorizando o temor a Deus. Os pais, aprenda a ter equilíbrio na autoridade e amor aos filhos. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, Deus bendito, o Senhor tem nos feito saber que é no temor a Ti, no respeito, de uma maneira maleável, branda, com carinho, é que se educa os filhos, corrige os filhos, e os filhos obedecem aos pais com temor a Deus. Nos ajuda a todos nós, a este pai, a esta mãe, a saber educar os filhos no teu temor, com carinho, e os filhos saber respeitar os pais com temor a Deus. É isso que te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, ótimo dia e até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.